Olá pessoal, então vamos lá para mais uma aula nossa, né? Nesses momentos de AR, tá? O tema da nossa aula de hoje é uma continuação do tema da aula anterior, da semana passada, tá? Na semana passada vimos o trabalho de uma força constante, né? E situações de aplicação de uma força que produz a variação da velocidade em função da aceleração que surge no corpo, tá? E hoje nós vamos estudar então a questão de como é que se calcula o trabalho quando a força não for constante. Portanto, vamos ver hoje então, né, nessa aula de hoje, o trabalho de uma força variável, tá? No primeiro slide, no material que vocês têm ali, né, ele já começa colocando para vocês a seguinte situação, tá? Analisemos o movimento de um corpo que está preso a uma mola em 3 momentos diferentes. Então eu tenho ali 3 figuras, momento A, momento B e momento C. O momento A, tá? Aquele corpo ali preso à mola encontra-se na posição de equilíbrio da mola, ou seja, a mola não está nem alongada nem comprimida, certo? No momento B, a bola é deslocada da posição de equilíbrio um determinado valor, tá? Que está compreendido entre x igual a zero e x máximo, certo? No momento C, por sua vez, então a bola está, né, quase lá no ponto x máximo, tá? Que é a maior elongação que a mola vai sofrer. Tá? Então, esses são 3 momentos distintos. Tá? E aí, logo depois, ele diz o seguinte: ó, deslocarmos o corpo preso à mola para uma posição qualquer diferente de x igual a zero, haverá uma deformação na mola e, consequentemente, surgirá uma força exercida por esta mola. Força essa que a gente calcula lá de um conteúdo de algumas aulas atrás, força elástica. Tá? Bom, a força exercida então pela mola, né, nesse corpo, quando ele muda da posição de equilíbrio de x igual a zero, tá, ela não será uma força constante, porque, por exemplo, se nós olharmos o momento B, a força que a mola executa sobre o corpo naquele ponto é menor do que a força que a mola executa sobre o corpo no momento C. No momento C, a mola está mais elongada, então a força que ela exerce é maior. O que significa que a força vai mudar, a força elástica vai mudar de acordo com a elongação da mola. Perfeito? Então eu não tenho uma situação de força constante. Perfeito? Muito bem. Seguindo então, segundo slide ali, ó, né? Bom, como a força exercida pela mola não será constante, eu não posso aplicar aquelas equações que eu usava no conteúdo anterior, né? Trabalho, força vezes deslocamento. Não posso aplicar essas equações, né? Porque essa equação só pode ser aplicada quando a força for constante. Nesse caso, a força não é constante, então a gente vai ter que pensar uma alternativa diferente. Tá? Então, e aí a forma como a gente vai calcular o trabalho, né, exercido, por exemplo, nesse caso da mola, ela vai se dar em função do quê? Em função da construção do gráfico da força e do deslocamento do corpo, que é o que a figura mostra ali no slide 2, né? Então, eu tenho lá o gráfico, eixo vertical, eixo das ordenadas, o módulo da força, tá? Da força, e vale ressaltar, essa força é a força elástica. Como é que eu calculo a força elástica? K vezes X, tá? Então, tá ali mostrado no eixo vertical, Kx, tá? E o deslocamento, a elongação que essa mola vai ter ao longo do movimento do corpo, tá? Então, no eixo das abscissas, eixo horizontal, a minha variável x, que é quanto a mola elonga ou comprime no movimento, tá? E aí o que acontece? Quando a mola está na posição x igual a zero, não tem força nenhuma. Conforme eu vou aumentando o deslocamento da mola, a força vai aumentando linearmente, tá? Porque a força elástica é uma função do primeiro grau. Então eu tenho ali, né, um gráfico que forma uma reta, né? Certo? Bom, construído o gráfico da força elástica, que é esse apresentado ali, né? Força Kx, deslocamento x, tá? O trabalho realizado por essa força variável, tá? Vai ser calculado de que forma? Calculando a área abaixo do gráfico, né? Ou melhor, a área compreendida entre a curva representada no gráfico e o eixo horizontal, tá? Então, é aquilo que está indicado ali na cor azul e está escrito lá, área sob a curva, tá? Então, especificamente,
o trabalho realizado por essa força elástica vai ser aquela área que está abaixo daquela curva ali, compreendida entre a curva e o eixo horizontal, certo? Para aquela figura ali que a gente vê no gráfico, né, aquela figura ali corresponde a um triângulo. Tá? Então, para esse caso específico aqui, tá? Como é que a gente vai calcular o trabalho? O trabalho da força elástica será igual à área do triângulo. Né? Como é que a gente calcula a área do triângulo? Então, o trabalho vai ficar base vezes altura dividido por 2. Tá? E aí, vejam, né? Para o caso da mola, gente, quem é que é? Vamos lá, base. Quem é a base, né, do meu triângulo? É x. O que está na horizontal é o x. Então, vai ficar x vezes quem? A altura. Quem é a altura? A altura do triângulo é o que está no eixo vertical, é kx. Então, vai ficar x vezes kx dividido por 2. X vezes kx é igual a kx ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, se eu conhecer, veja bem, se eu conhecer a constante elástica da mola, tá? Souber quanto que essa mola é deslocada da posição de equilíbrio, eu posso calcular o trabalho da força elástica de maneira direta. É só aplicar a equação kx quadrado sobre 2. Tá? Bom, se eu não souber a constante elástica da mola, se eu não souber a constante elástica da mola, provavelmente eu vou ter o gráfico que demonstra para mim como que a força atuou no deslocamento de um corpo preso a essa mola. Tá? E aí, se eu tiver o gráfico, basta calcular a área entre a curva do gráfico e o eixo horizontal, e esta área corresponderá ao trabalho realizado pela mola. Tá? Muito bem. Então, vamos ao exemplo 1. O exemplo 1, apresentado ali no material, diz lá o seguinte, ó. O gráfico representa a força elástica de uma mola presa a uma parede ao ser comprimida por uma esfera de aço de massa 0,2 kg em movimento, tá? Em uma superfície plana e horizontal. Então, tá lá, ó, força elástica de uma mola em função de sua distensão. E aí eu tenho o gráfico, força na vertical, x, que é a elongação da mola, na horizontal. Então, eu tenho um gráfico lá e tenho um ponto conhecido no gráfico, 0, 0, aliás, 2 pontos, né? O 0, 0, tá? 0 deslocamento, 0 força, e o outro ponto que é 0,01 metro de deslocamento, força igual a 20 newtons, tá? Então, diz lá, ó, desprezando os atritos, né? Letra A. Qual a transformação de energia que ocorreu durante a compressão da mola? Primeiro, o problema diz que o corpo, a esfera de aço de massa 0,2 kg, estava em movimento sobre uma superfície plana e horizontal. Bom, se ela estava em movimento, ela possuía velocidade. Então, ela possuía energia cinética. Quando ela colide com a mola e comprime a mola, ela vai transformar a energia cinética em energia potencial elástica. Então, a resposta da letra ali, ó, qual a transformação de energia que ocorre nessa compressão da mola, né? A transformação que acontece é da energia cinética em energia potencial elástica. Muito bem. Letra B. Letra B pede qual é o trabalho, qual é o valor do trabalho realizado pela força elástica. Bom, o trabalho realizado pela força elástica nesse exercício aqui é só calcular a área compreendida entre a curva e o eixo horizontal, tá? E isso daria exatamente o que a gente viu no slide anterior, que é a área de um triângulo. Então, o trabalho da força elástica é igual à área do triângulo. Trabalho da força elástica, como é calcular o triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, vamos olhar para aquela figura ali. Qual é a base desse meu triângulo? 0,01 metros, vezes a altura desse triângulo, 20 newtons. Newton vezes metro vai corresponder à energia, e energia tem unidade joule. Então, 0,01 vezes 20 dividido por 2. 0,01 vezes 20 vai dar igual a 0,2. 0,2 dividido por 2 é igual a 0,1 joule. Então, o trabalho realizado por essa força elástica é igual a 0,1 joules, né, de trabalho realizado. Lembrando o conceito visto na aula anterior, o trabalho é uma energia transferida. Tá? Então, foi a energia transferida pelo corpo, que possuía energia cinética, para a mola na forma de energia potencial elástica. É uma transferência de energia. Tá? Então, isso
corresponde ao trabalho realizado pela força elástica nesse exemplo 1. Tá? Exemplo 2. Tá? Então, agora o exemplo 2 não é de uma mola. É um problema que diz ali, ó. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta, né, sobre uma mesa lisa. O que ele quer dizer com isso é que não tem atrito, né? Em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento. Então, a força atua sempre na mesma direção do movimento, certo? Veja, direção não quer dizer sentido, né? Direção pode ser no mesmo sentido do movimento ou em sentido contrário ao movimento, tá? Conforme mostra o gráfico. E aí ele tem o gráfico ali, tem a curva, né? Que está representada no eixo vertical pela força e no eixo horizontal pelo deslocamento x do corpo, tá? E aí ele tem uma curva que começa subindo, depois uma constante, decresce, passa até a parte negativa do eixo vertical e depois retorna até o ponto x igual a 5 e força igual a 0 e tem mais um deslocamento entre 5 e 6 metros, né, junto ao eixo. Tá? Então, este é o gráfico apresentado. E aí ele pede lá, ó, qual é o trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até a posição x igual a 6 metros. Tá? Então, qual é o trabalho realizado, tá, pela força sobre este bloco, tá, da origem, da posição x igual a 0 até a posição x igual a 6 metros. Tá? Bom, para começarmos a resolução desse exemplo aqui, a gente vai dividir aquele gráfico ali, né, em 4 áreas distintas, tá? Como está marcado na figura ali, ó. Área 1, que é aquela área do primeiro triângulo, mais à esquerda ali do gráfico. A área 2, que é aquele retângulo, tá? Compreendido na posição entre x igual a 1 e x igual a 2. Depois, a área 3, que é o triângulo que começa em x igual a 2 e termina em x igual a 3, tá? Aquele triângulo da área 3. E, por fim, a área 4, que é aquele triângulo que começa em x igual a 3 e termina em x igual a 5. Né? O triângulo que está de cabeça para baixo ali, na parte negativa do gráfico. Tá? E não vamos ter uma área, né? Não teremos a representação de uma área entre o trecho x igual a 5 até x igual a 6. Simplesmente porque o gráfico está sobre o eixo horizontal. Tá? Então, dividimos isso em 4 áreas, tá? E o trabalho realizado por essa força nesse problema, nada da origem até a posição 6, né? Será dado por quem? Bom, o trabalho da força F vai ser a área 1, mais a área 2, mais a área 3, mais a área 4. Esse será o trabalho realizado pela força nesse deslocamento de x igual a 0 até x igual a 6, tá? Aí eu coloco ali, ó, no slide algumas observações, né? Observe que no deslocamento, tá, da posição 5 metros até a posição 6 metros, tá, não há aplicação de força, ou seja, ele tem um deslocamento de 1 metro com força igual a 0. Significa que o corpo se desloca com velocidade constante. Se não tem aplicação de força, se a força é igual a 0, o trabalho é igual a 0. Tá? Então, o trabalho como não há força, não tem trabalho, né? Não tem lógica a gente falar, vamos calcular o trabalho da força se a força é igual a 0, ok? Outra observação é que a área 4, ela está abaixo do eixo horizontal, o eixo das abscissas, né? Ou seja, aquela área 4, como está abaixo, ela terá que ser negativa, tá? Porque ela vai representar um trabalho negativo. Por que um trabalho negativo? Porque é uma força que está no sentido oposto ao movimento. Tá? Então, se o movimento está para um lado, a força está aplicada no sentido oposto. Por isso, realiza um trabalho negativo. Esse seria um exemplo, por exemplo, da força de atrito dos pneus de um veículo quando ele está se deslocando e tem que frear por algum motivo. Né? Certo? Então, feitas essas duas observações, vamos à resolução desse exercício aí. Tá? Então, tá lá a figura, área 1, área 2, área 3, área 4, e aí estão os cálculos, né? Como é que eu vou calcular a área 1? Área 1 é um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo de área 1 é 1 metro, a altura é 2, 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, 1 joule
de trabalho realizado pela força de 0 até 1. Depois eu vou para cálculo da área 2. A área 2 é um retângulo, base vezes altura. Tá? Então, a base de 1 até 2, a base equivale a 1. A altura é 2 newtons, então 2 vezes 1, 2 joules de energia, né? De trabalho, melhor, né? Trabalho e energia é a mesma coisa, né? Então, 2 joules de trabalho realizado pela força ao deslocar o corpo da posição 1 metro até a posição 2 metros. Área 3. Bom, a área 3, a base dela e a altura são exatamente iguais ao triângulo A1. Então, se eu já calculei no A1, não vou me preocupar em calcular no A3, né? Porque a base é 1, a altura é o mesmo 2. Então, nesse caso, a área 3 será exatamente igual à área 1. Como eu já tinha calculado, a área 3 igual a 1 joule positivo de trabalho realizado para deslocar o corpo da posição 2 até a posição 3 metros. Por fim, então, o cálculo da área 4. A área 4 é um triângulo. Como é que a gente calcula um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, eu vou ter a base desse meu triângulo. Esse triângulo que está de cabeça para baixo, ele começa na posição x igual a 3 e termina em x igual a 5. Então, de 3 até 5 eu tenho 2 unidades de base do meu triângulo. Qual a altura dele? Bom, se ele começa, vamos contar a partir do eixo das abscissas 0, vai até menos 2. Então, a altura, menos 2. Tá? Então, eu vou ter 2 de base, menos 2 de altura. 2 vezes menos 2, dividido por 2, porque é um triângulo. Tá? Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 4 dividido por 2 dá menos 2 joules. Então, a área 4, como ela está abaixo do gráfico, ela tem que ser negativa, e ela corresponde a menos 2 joules. Esse é o trabalho realizado pela força F ali, tá? Aplicada no corpo entre o deslocamento da posição x igual a 3 metros e x igual a 5 metros, né? E não há trabalho, né? O trabalho vai ser igual a 0 do deslocamento de 5 até 6. Bom, por fim, o problema é saber qual é o trabalho realizado pela força, que é o trabalho total. Quem vai ser o trabalho total? Vai ser a área 1, mais a área 2, mais a área 3, mais a área 4. Então, eu vou ter 1 joule, mais 2 joules, mais 1 joule, menos 2 joules. Que resulta, então, na resposta final de trabalho da força F, realizado nesse deslocamento de 0 até 6 metros, um trabalho igual a 2 joules. Tá? Então, 2 joules de energia foram transformados aí nesse sistema, ok? E basicamente a gente acabou. Tá? Nessa parte de trabalho de força variável, a dica é sempre calcular a área entre o gráfico e o eixo horizontal. Tá? Se este gráfico estiver acima do eixo horizontal, trabalho positivo. Se o gráfico estiver abaixo do eixo horizontal, trabalho negativo. Beleza? Bom, vocês ficam então com as atividades propostas para esse conteúdo aqui, naquele mesmo esquema de sempre, resolve, envia via Classroom, envia via e-mail, tá? E tem até domingo da semana que vem, né, para entregar aquele mesmo esquema de sempre. O peso dessa atividade aqui serão só 2 exercícios, o peso dessa atividade vale 1 ponto, se eu não estou enganado, não lembro bem, é 1 ponto, tá? Certo? E com esse trabalho aqui, com essa avaliação aqui, a gente fecha a primeira nota 10 do trimestre, certo? A primeira nota 10, aí quando vocês entregarem eu corrigir, vou fechar as médias e já lanço a primeira nota, tá? A segunda nota virá de uma única avaliação a ser realizada no final do semestre via SIGA-A, tá? Que a gente vai mudar a sistemática a partir deste material aqui. Tá? Este ainda continua na sistemática que a gente vinha trabalhando. A partir do próximo eu vou encaminhar um novo plano de ensino, vocês vão receber um novo plano de ensino, né, via SIGA, vão ler o plano de ensino, vão ver o que muda, tudo direitinho. Ok, gente? Então, novamente, aquilo que eu na semana passada, no vídeo de semana passada eu falei, vou falar agora no final, né? Se vocês quiserem compartilhar, tá? O link desse vídeo aqui com colegas de vocês que queiram estudar sobre esse conteúdo, tá? No link do vídeo no YouTube está também o link do material em PDF,
tá? Disponível para quem quiser. Então, compartilhem aí com os colegas de vocês, talvez alguém tenha interesse em estudar física aí, ou se preparar para o Enem ou coisa assim. Ok, gente? Até a nossa próxima semana então. Abração, se cuidem. Valeu!